Lembra da história que eu falei pra vocês antes? Às vezes tem essa desconexão entre o sentido de o sentir o perigo e o perigo real. Muitas vezes, quando os traders começam a falar comigo sobre isso é perigoso, eles estão falando sobre eu vou me sentir assustado. Eles não estão falando realmente de perigo real, mas é um sentimento. E o que eu quero dizer com isso é, se você fizer uma operação, vamos dizer que a sua perda máxima por trade é de $60. Eu não vou perder mais de $60 em qualquer trade, em uma operação. Esse é talvez não 60, mas o que for. Vamos dizer que é $60. E você diz, Oliver, isso é perigoso fazer? Bom, você vai violar a sua perda máxima por trade? Então, se você não vai violar, como algo é perigoso? Como pode ser perigoso se você vai cortar o seu trade antes da sua perda máxima? Entende o que eu digo? Só pode ser perigoso se você falhar a aplicar a sua própria regra. Nada é perigoso exceto você. Você já percebeu isso? Você é o perigo. Lembra da história que eu disse a vocês? Vocês lembram? Tinha um avô que sentiu que seu tempo era muito limitado. E ele pegou os seus netos para sair para dar um passeio. E eles foram. Ele queria passar um tempo especial com eles, sim? E eles foram passear e encontraram uma caverna para acampar de noite. E aí eles tiveram sua refeição, estavam conversando dentro da caverna. E o ancião quando ele acordou de manhã, eles estavam num canto da caverna com medo. E ele perguntou aos seus netos, o que acontece? E eles falaram, vovô, tinha barulho lá fora e nós tínhamos medo. E ele fala para os seus netos, não tem nada lá fora que será mais perigoso e mais assustador do que está dentro de você. Você é o seu maior perigo. E eu nunca esqueci dessa história. E é tão verdadeira e apropriada, traders. O mercado ele não é perigoso. O trade em si não é perigoso. Day trading não é perigoso. O mercado é neutro. O mercado é como um martelo. O martelo em si não é perigoso. A pessoa com o martelo que é o perigo. O martelo não é o perigo. A arma não é perigosa. É a pessoa com uma arma que é perigosa. O trade em si não é perigoso. Mas a pessoa com falta de disciplina dentro desse trade é o perigo. Você é o perigo. Parece semântico, mas isso é muito importante que vocês entendam essa diferença, ok? Sempre que você tiver um sistema de stop, por exemplo, é perigoso comprar na 200?
Bom, se você tem um stop, você considera isso perigoso? Não, não é perigoso. Então você pode fazer. Eu prefiro que você faça o trade, que você determinou que não é perigoso, mesmo que você não esteja seguro, mas se está dentro da sua perda máxima por trade, não tem problema. Tem mais valor você fazer um trade do que não fazer. Sempre que você não vá se destruir. Então, a sua perda máxima não deve ser ultrapassada. Você vai ganhar mais experiência estando num trade, sendo ele um gain ou um loss. Isso vai te pagar dividendos muito grandes no futuro. Muito mais do que não fazer o trade. Anos atrás eu tinha uma estudante que ela estava no programa por 2 anos e meio. 2 anos e meio. E ela não tinha feito nenhum trade ainda. Só estava estudando. Ou seja, não pode fazer isso. Eu peço desculpas por ser um pouco cruel, mas o trade é como o sexo, certo? Certo? Não, você não pode aprender por ler um livro, você tem que fazer. Você não pode estudar isso e se tornar bom nisso só estudando. Não digo que estudar não tem um propósito, mas você não pode se tornar um trader só estudando. Você precisa operar. Então, quando você estiver em dúvidas, quando você duvida se um trade está correto ou não, se ele está dentro da sua perda máxima por trade, faça ele. Eu digo a você, você vai crescer muito mais rápido fazendo os trades. Se você perde menos do que a sua perda máxima, faça ele. Faça, faça, faça. É por isso que o meu programa é desenhado para fazer isso. Para você não ter medo, você fazer. Meu programa inteiro é baseado em você construir sua experiência sem você destruir o capital da sua família, o futuro da sua família. Você não tem, sabe quantas pessoas fazem isso com o dinheiro da família delas e elas perdem todo esse dinheiro, perdem todo esse futuro, perdem a casa, perdem a hipoteca. Tem muitas histórias assim, pessoal. Mas como você vai ganhar experiência que envolve perder sem destruir o capital da sua família? Meu programa está desenhado para fazer isso. Então, você precisa estar ativo. Quando estiver em dúvidas, faça o trade. Sempre que ele não destrua. Sempre que ele esteja dentro da sua perda máxima. Não faça o erro de não entrar no trade. Faça o erro de entrar nele. Seja um gain ou um loss, não importa. Se o risco é controlável, faça.